Rapaziada, seguinte, mano. Luz aqui, Arthurzão ali, Lu ali. Agora a gente vai gravar um vídeo foda pra vocês. Um formato um pouco diferente, mas acho que vocês vão curtir, mano. É isso. Vamos aí, então? Bora? Tá gravando? Então já era. Lu, seguinte, mano. Tive uma ideia aqui. Vou contar uma história pra vocês, tá? Uma história que o Lu presenciou, inclusive, chegando aqui em Florianópolis. E acho que essa história, cara, tem muito gatilho pra vocês. Então, vou fazer um formato aí diferente de vídeo. Você comenta aqui embaixo se você curte esse formato, tá? Então, obviamente, não esquecendo que o beat da Red Lips de fundo, produção da Red Lips, original. Segue lá o canal da Red Lips que estamos chegando. Chegamos já a 10k, né? 10 mil seguidores lá no YouTube, então segue lá o canal da Red Lips, tem beat muito louco toda semana, fechou? E um salve pro Bru, nosso beatmaker da SN. Enfim, mano, vamos trocar essa ideia, porque essa história é muito interessante, tá? Hoje eu vou ensinar vocês e eu vou dar algum gatilho pra vocês, alguns gatilhos pra vocês, falando sobre o que eu fiz nessa história e nessa situação em específica que me fez cativar aquelas pessoas que estavam naquele lugar, certo? Eu acho que assim, cara, tudo que eu vou falar hoje pra você se aplica em qualquer situação, tanto pra seduzir as pessoas, né, do seu âmbito social, quanto para as mulheres, tá? Então, a gente tinha chegado aqui em Florianópolis, né? Então a gente tava acabado de mudar, né? A gente tava na real meio que cansado. Sabe quando mudança, você tá cansado, você tá destruído, né? Muita coisa pra resolver. E eu cheguei pro Lu e falou assim: Lu, vamos sair hoje. Vamos para um bar que aqui em Florianópolis estava de boa, né? Tava tranquilo em relação à quarentena, né? Tava tranquilaço mesmo, só tinha que usar máscara aí pros lugares, mas estava tudo aberto. A gente falou, vamos. Né? A gente pegou as coisas, foi em direção ao bar que tinham recomendado pra gente aqui em Floripa. E o que aconteceu no caminho? O Luiz perdeu a carteira dele, mano. Uma bosta, ele perdeu a carteira dele, ficou puto e ele ficou com uma vibe lá embaixo. Eu falei assim, Lu, já era, perdeu a carteira. O que você acha de eu te pagar uma comida lá dentro, te pago uma breja, a gente bebe uma brejinha e troca uma ideia foda, porque agora a gente tá em Florianópolis, trampando com o que a gente ama e fazendo a parada acontecer. Então não vamos deixar essa situação merda afetar a gente. Aí beleza, chegamos lá no bar. E eu, cara, os caras estão aqui de prova, eu sou um cara que, assim, eu gosto de não fazer nada às vezes. Eu gosto de ficar de boa com meus amigos, bebendo uma breja, trocando uma ideia, né, comendo alguma coisa, é muito bom. Mas em relação a sedução e game, cara, é uma parada que tá muito aqui. Então eu meio que não consigo, eu não me aguento. Se eu vejo alguém que eu me interesso, eu simplesmente vou abordar. Se eu vejo um grupo de pessoas que está muito receptiva, eu vou falar, eu vou trocar uma ideia, né? E foi o que aconteceu. A gente chegou lá, sentamos lá no final, assim, do bar, juro, até cheguei pro Luiz e falei assim, cara, colocaram a gente num lugar muito ruim, porque, rapaziada, pra quem não sabe, em qualquer lugar que você vá, seja numa balada ou num bar, a logística ajuda demais. Então saber aonde você tá bem localizado ali, se as pessoas estão te vendo, se elas conseguem te ver, se você consegue ser visto, muda totalmente o cenário de uma interação. Então, a gente tava num lugar bem bosta, lá no fundo do bar, assim, bem escuridão, tava muito frio, e eu falei, putz, Luiz, vou pedir pra garçonete, né, um lugar melhor. Levantei a mão, ela veio, pediu um lugar melhor, ela falou, bom, assim que tiver liberado um lugar lá na frente, eu te aviso. Eu falei, não, tranquilo, vai sem pressa. Trocamos uma ideia, afinal eu tava lá sem compromisso nenhum, né, eu tava de boa, sem compromisso, só trocando uma ideia. O Luiz tava mal, tava querendo animar ele, e eu lembro que na hora que a gente chegou, tinha dois grupos sentados. Um grupo aqui de mulheres, só de mulheres, e outro aqui de 3 meninas sentadas nessa nossa direção aqui. A nossa mesa era aqui e tinha um grupo aqui nessa direção. Eu lembro que esse grupo na minha frente, né, que tava atrás do Luiz, eu tava sentado aqui, esse grupo ele era mais de mulheres mais velhas, né, tava trocando ideia, parecia ser um happy hour, alguma coisa assim. E esse grupo aqui me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque a linguagem das 3 meninas que estavam de costas pro Luiz nessa direção me chamou muito a atenção porque era uma linguagem muito específica. E eu vou fazer vocês entenderem isso, tá? Por quê? A comunicação delas, das 3, estava mais ou menos assim. As duas, certo? Vamos fingir que eu sou uma das meninas. Uma menina sentada aqui e 2 meninas, uma aqui e outra aqui, as duas olhando para ela, se direcionando para essa do meio, certo? E as duas com uma expressão de dó. As duas com uma expressão de tristeza, né? E o que acontece quando normalmente tem essa situação?
O que eu deduzi por meio da observação, que vocês sabem muito bem que eu passo pra vocês? Cara, é simples. Bar, sexta-feira, né? Essa hora da noite, duas amigas levando uma amiga que provavelmente tá triste com alguma coisa pro bar pra alegrar ela, certo? É o que amigas fazem normalmente, certo? E eu lembro que na hora eu vi essa situação e nem falei nada pro Luiz. Eu falei, mano, interessante, né? Aquela menina deve estar mal com alguma coisa. Normalmente, tá? Normalmente é com homem, né? Normalmente é com homem e as amigas levam a amiga pra um lugar pra animar ela e esquecer o cara que ela tá sofrendo por algum outro motivo, sei lá, né? E eu lembro que eu olhei pro Luiz e falei assim, eu lembro que eu tava com o isqueiro na mão, né? Aí eu peguei o isqueiro, fingi pro Luiz que eu tava tentando acender o isqueiro e o isqueiro não pegou, né? Porque ele tava pegando, mas eu fiz com que o isqueiro não pegasse pro Luiz, que tava na minha frente, ver. A hora que o Luiz viu o isqueiro não pegando, eu falei, putz, acabou o gás do isqueiro. Aí o Luiz, puta, acabou o gás do isqueiro. E aí nessa hora, eu levantei e fui até a mesa delas. O isqueiro tava funcionando, mas eu realmente precisava da reação do Luiz para aquela situação ficar mais convincente. Normalmente, é muito normal eu usar a reação de pessoas de forma autêntica para fazer com que a história ou que a situação seja mais assertiva, entende? Seria muito escroto eu simplesmente ter levantado, não falado nada, sem ter a reação dele e ir lá abordar aquelas mulheres perguntando alguma coisa ou pedindo alguma coisa clichê. É muito interessante você usar a descalibragem de alguém, de um cara, ou a reação autêntica de uma pessoa usando a seu favor, né? Para fazer e ter o que você quer. Nessa hora eu levantei, fui até a mesa das meninas e eu não cheguei para elas e perguntei, oi, licença, vocês têm um isqueiro? Não, eu não falei isso. Eu simplesmente fui até elas, olhei para aquela menina que ela estava direcionando toda a atenção, lembra das duas? As duas estavam olhando para essa menina em específico e foi para ela que eu olhei, certo? Porque a atenção daquele grupo estava nessa menina. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não sei o que aconteceu, tá? E eu não quero atrapalhar, o assunto parece ser muito sério, mas eu queria te falar que vai ficar tudo bem. E dei um sorriso. A hora que eu fiz isso, ela de forma, totalmente natural, ela deu um sorriso de volta. E as duas amigas que estavam lá com o objetivo de ajudar ela, sorriram também. O que me mostrou? O que toda essa situação desse grupo me mostrou? Me mostrou que essas meninas estão receptivas a mim e que eu cheguei com uma abordagem totalmente certa. Eu tive empatia, demonstrando, não botando os meus interesses em primeiro das minas, elas não me conhecem, então eu fui lá, cheguei lá e eu demonstrei interesse e empatia pelos que elas estão sentindo, pelo que eu observei delas. É muito normal esses caras chegarem de uma forma totalmente direta, sem se importar com o que a mulher tá sentindo, ou sem se importar com a comunicação da mulher antes do cara chegar, entende? Isso que faz muito homem levar toco, cara. Esses caras, eles não estão nem aí pra elas, então eles só querem levar essas mulheres para casa. E quando você é esse cara que literalmente observa, usa a microcalibragem, observar cada detalhe, tanto de expressão e linguagem corporal, para ter as informações que você precisa, chegando de uma forma certa e calibrada, é a melhor coisa que você faz. Tá, a partir desse momento, abordei elas, falei com elas, tirei o sorriso das três e ganhei a confiança delas automaticamente. Troquei uma ideia totalmente descontraída, sem querer nada de novo, sem forçar nada, sem ser totalmente direto. Eu simplesmente cheguei, gerei aquele valor, falei que ia ficar tudo bem e voltei para minha mesa, né? Peguei o isqueiro, usei, voltei para minha mesa, certo? E antes de eu voltar para minha mesa, uma delas disse assim para mim, ela falou, meu, Fê, pode vir aqui a hora que você quiser para pegar o isqueiro. Eu falei, bom, beleza. Então o que ela falou com isso para mim? Ela meio que deu um passe livre para mim ir lá a hora que eu quiser. Lembra que eu disse para vocês sobre a prova social do rolê, aonde você, no começo da abordagem, ou no começo do rolê, de qualquer interação que seja, você abordar o máximo de grupos possíveis, para você ter literalmente isso que eu tive, o passe livre. Você tem um passe livre de ir falar com aquelas pessoas que você abordou quantas vezes você quiser, porque você já se apresentou. O erro comum dos caras é esperar, né? Esperar os caras ficarem bêbados, esperar as minas ficarem bêbados para depois o cara chegar. E não é assim que funciona, cara. Quando você é o primeiro a chegar, vai acontecer igual que aconteceu aquele dia, né? Tinha uma mesa de caras atrás da gente que os caras estavam ali com um combão, bebendo pra caralho, não sei o que, falando um monte e não fizeram nada. Ficaram a noite inteira olhando para as meninas e vendo a gente interagir com elas, sem falar
porra nenhuma, simplesmente encarando. Aí depois da segunda vez que eu fui lá falar com elas, né, pra pegar o isqueiro, elas chegaram e falaram assim, meu, senta aqui com a gente, junta as mesas, vamos trocar uma ideia. Porque toda vez que eu ia lá, eu soltava uma ideia, eu fazia uma brincadeira, eu puxava um assunto, mas de novo, de uma forma totalmente natural e descontraída, né? E depois da última vez que eu fui lá, elas falaram, meu, Fê, junta a mesa, né? Você e seu amigo, vem pra cá, senta com a gente, vamos trocar uma ideia. Fechou? A gente pegou a mesa, juntou as mesas, né? A gente sentou lá, sentou junto, todo mundo junto, começamos a trocar ideia. E eu lembro que até ela percebeu que os caras estavam olhando, né? E aí ela falou assim, nossa, esses caras encarando a gente, meu Deus. Isso que eu falei, mano, é normal, mero mortal é assim, os caras não chegam e encara quem chega. É muito normal isso acontecer. E eu lembro que a gente conversando com elas, né? A gente tava trocando uma ideia e tal, e eu saía toda hora, ia no banheiro, conversava com outros grupos, o que mostra aquele gatilho que eu disse pra vocês. Pra quem lê meu livro, sabe, mano, o gatilho do desapego, onde você não é totalmente apegado a um único grupo, você é um cara desapegado. Então você é um cara que simplesmente vai pra lá, troca uma ideia, aborda um grupo, fala com aquele grupo, no auge daquele grupo você sai, troca ideia com outro grupo, você nem termina o que você tava falando e foda-se. Você é um cara totalmente, né, tipo, desapegado a pessoas, mas não só a pessoas, né, a situação. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você não tá lá pra convencer a mulher de que ela quer e ela vai voltar pra casa com você. Você tá lá porque você quer se divertir e divertir os outros. Esse é o seu foco e esse deve ser o seu foco no rolê. E acho que o ponto toda aquela interação que me fez me tornar esse cara um pouco mais desejado para outra mulher foi que no meio ali do grupo, isso não foi combinado, realmente o Luiz está de prova, no meio do grupo o garçom chegou com o telefone de uma outra menina que tinha me visto no bar, e ela deixou o telefone e foi embora, né? E ele fez isso na frente daquelas meninas. Não foi uma parada proposital, foi sem querer, né? Tanto que isso ocasionou isso, porque mesmo sentado no fundo do bar, eu levantava várias vezes, eu circulava, eu abordava grupo, eu falava com a galera. Então eu fui visto lá dentro, mesmo estando sentado lá fora. E quando ele trouxe esse papelzinho com o número dela, né? Eu simplesmente caguei, peguei o papel, brinquei, dei risada, guardei na carteira e botei no bolso como se fosse algo mais normal do mundo pra mim. E isso fez com que ela, né, a menina em específico, me visse com um olhar de mais caro, entende? Quando você mexe com o inconsciente da pessoa, onde você mistura, onde você toca ali, quando você fala, né, que pra mim a sedução é a arte de você falar com o inconsciente da pessoa, né, mistura o desejo e a emoção, quando você fala com esses dois pontos, tudo acontece, mano. Então entenda que a partir do momento que o garçom levantou, foi lá dar esse número pra mim, ele mostrou para essas mulheres que eu era um cara desejado por outras, tá aí a prova social para falar para vocês. Então assim, esse ponto-chave fez com que aquela menina da mesa me desejasse muito. Então assim, qual que é a moral da história de toda essa parada que eu contei para vocês? Vocês sabem que eu sou apaixonado em contar histórias, né? Eu sei que tudo que acontece na minha vida, e tudo que eu faço hoje, tudo que eu aprendo hoje, é fruto das minhas histórias, é fruto do meu aprendizado, que é a minha prática. Então, toda vez que eu vivo alguma coisa, né, e toda vez que eu volto de algum day game ou de algum night game, eu chego, anoto, eu faço tudo, cara, porque eu literalmente partilho as minhas experiências com vocês. E é isso que eu quero. É assim que eu faço vocês evoluírem e aprenderem, e é assim que eu aprendo, porque a melhor forma de aprender é ensinar, né? E não só isso, partilhando. Como que eu ensino, partilhando a minha caminhada e a minha jornada para vocês. Então, rapaziada, o que eu quero falar para vocês é isso, né? O Sedutor Nato tá chegando com uma nova era, com um novo formato de vídeo. Eu não quero ficar preso a um único formato de vídeo. Vocês vão ver inúmeros formatos por aqui. O que importa é eu passar o conteúdo de qualidade para vocês e a gente literalmente aprender junto e eu compartilhar toda essa minha jornada de aprendizado no mundo da inteligência social e da sedução. Fechou? Vamos dominar o jogo, né? E é isso. Um salve aí, Lu. Fala isso. Salve, cara. Fala isso. Valeu, rapaziada. É nóis.